Fala, povo de Deus abençoado, tudo bem? Você fica feliz quando você faz um propósito e você consegue cumprir? Quando você se planeja para fazer uma coisa, principalmente a longo prazo, né? Que gasta um tempo. Eu estou muito feliz de estar pensando e rompendo com esse propósito que eu me dispus a fazer, de ler a leitura bíblica de Novo Testamento em 3 meses e ter você comigo. Se você continua comigo todo esse tempo, vai me dando um ok aí, vai me falando, eu estou com você, Adriane. Vai falando aí para a gente poder saber quem está com a gente. Hoje já é dia 77. E quando a gente chega no livro de Hebreus, como nós vamos começar hoje, a gente pensa assim, estamos chegando no final da Bíblia. E já estamos mesmo, né? Faltam poucos dias para nós finalizarmos o nosso projeto. Glórias a Deus pela sua vida, pela minha vida, que Deus tem dado força, porque o Senhor tem interesse em falar com a gente. Vamos lá então? Hoje leremos 5 capítulos, mas eles são pequenos. Então, rapidamente nós vamos concluir também. Hebreus de 1 a 5. Hebreus 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas nuvens, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele fez dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos lembrar que até os anjos, né, quando eles desobedeceram, lá em Lúcifer, a começar com ele, que 1/3 dos anjos que haviam sido criados seguiram Lúcifer e caíram e foram punidos. Ele fala, se até o anjo, Deus que provou, mostrou ser firme, né, e justo com eles, por que nós? Ele não seria, né? Por que nós vamos negligenciar essa grande salvação que nós temos nele, sabendo que nós somos pecadores? Versículo 3, a parte B dele, essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo, que é o homem para que ele te importe, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou
que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Falando aqui de Jesus, né, que foi necessário que ele fizesse carne e sangue como nós, para que tivesse autoridade para poder também morrer pelos nossos pecados e nos propiciar dentro desses pecados, fazer propiciação dos nossos pecados. 18. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, se ele, quando ele mesmo sofreu, o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele consegue te ajudar também quando você é tentado em alguma coisa. Hebreus 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Está falando assim, as pessoas às vezes ficam vangloriando e glorificando a igreja que vocês participam. Eu participo dessa igreja, daquela igreja. Filho, mais do que igreja é Cristo, que é o construtor dela, que é o edificador dela, que é o quem sustenta, que é o dono da casa, né? Vamos falar assim. Versículo 4. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. É Ele quem edifica, Ele quem faz ficar firme e estruturado. 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação do deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Falando assim, olha, que hoje se tem alguém que está ouvindo essa palavra e tem o coração endurecido, ele falando, não endureça o seu coração. Deixe que o Senhor entre e penetre, para que a gente não haja como o povo na época do deserto, que ficaram 40 anos em desobediência, e Deus ficou irado com aquele povo, e eles não puderam participar da herança, do descanso que era Canaã naquela época. Então que a gente possa abrir o coração e deixar mesmo o Senhor nos conduzir. E isso inclui especificamente a obediência ao Senhor. Versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado,
pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, além de nós confiarmos e crermos no Senhor, é preciso que mantenhamos essa fé até o final. E se alguém estiver esmorecendo na fé, aqui orienta que a gente induza a manutenção da fé do nosso irmão. Filho, presta atenção, você está desviando, você está, seus pensamentos, seu comportamento está saindo fora do que a palavra de Deus diz. Então, esse incentivo mútuo nos ajuda a perseverar até o fim. Versículo 15. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então, é muito óbvio, muito claro, que pessoas incrédulas na manifestação de Deus e do seu poder, elas não vão herdar a vida eterna. Porque o nosso tempo hoje ele é de fé, nós somos resgatados por Cristo por causa da fé. Quem não tem fé não é resgatado. E é muito claro isso. E o Senhor fala assim: olha, eu fui irado, eu me levantei contra vocês, porque eu os tirei da escravidão, eu tirei do Egito o povo de Israel, eu dei comida no deserto, dei maná, eu dei água, eu dei codorniz, eu dei carne, eu dei o que vocês quiseram, e vocês ainda preferiram adorar outras pessoas, outros deuses. Então, assim, é muito claro aquilo que ele fala, é condicional sim o nosso comportamento de obediência e permanência no Senhor.